Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título O perigo da falsa religiosidade. A falsa religiosidade é um perigo iminente no meio daqueles que professam a fé cristã, porque sempre surgirão falsos religiosos que tentam deturpar a essência do cristianismo. Nesta lição, estudaremos sobre a definição de religião, segundo sua etimologia, de acordo com a visão filosófica e conforme a visão bíblica. Definiremos religiosidade, espiritualidade e falsa religiosidade. Identificaremos os inimigos da cruz de Cristo, os confrontos teológicos de Cristo com os fariseus e escribas, e estudaremos sobre a mercantilização da fé, finalizando então o nosso estudo com uma exortação à firmeza em Cristo e à rejeição à prática da falsa religiosidade. Definição de religião. A definição etimológica de religião é a seguinte: a palavra do latim religare dá origem à palavra religião, que significa religar o homem a uma divindade, onde o ser sobrenatural exerce autoridade sobre os homens, exigindo atitudes e certos comportamentos, evitando outros não condizentes com as crenças e doutrinas emanadas por esta divindade a qual se crê. A definição filosófica de religião é que religião é um conjunto sistematizado de crenças e de fé, mediante o qual pessoas, de forma consciente e voluntária, realizam práticas organizadas de culto a uma divindade. A definição bíblica de religião é a seguinte: a verdadeira religião, segundo a visão cristã bíblica, é aquela em que seus adeptos praticam assistência social aos pobres e se guardam de toda e qualquer corrupção que há no mundo. Isto foi registrado por Tiago em seu capítulo de número 1, versículo 27, que diz o seguinte: Carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos passar agora a fazer definições de religiosidade, espiritualidade e falsa religiosidade. Definição de religiosidade. Religiosidade pode ser definida como a maneira que uma pessoa reflete e se relaciona com as crenças e a fé de uma dada religião. A definição de espiritualidade é a seguinte: a espiritualidade busca a verdadeira essência da religião, ou seja, busca uma maior conexão e comunhão com Deus e a compartilha com o próximo. A definição da falsa religiosidade é a seguinte: a falsa religiosidade é aquela em que o indivíduo não busca a verdadeira essência da religião, ou seja, não busca uma maior conexão e comunhão com Deus e não compartilha com o próximo e, ao mesmo tempo, pratica ritos e cerimoniais de forma superficial, porém não pratica a essência
de suas crenças e também da sua fé. Quais são os inimigos da cruz de Cristo? O Evangelho de Cristo trouxe uma nova ordem religiosa que confrontou diretamente com o poder eclesiástico e econômico dos grupos religiosos da época, representados principalmente pelos escribas, fariseus, saduceus, agnósticos, etc. O cristianismo, ele quebra qualquer modelo religioso, ou religioso, melhor dizendo, baseado em meros ritos e cerimônias. O cristianismo, ele quebra o domínio de seitas sobre os seus adeptos. O cristianismo também quebra o domínio político e econômico de qualquer grupo social ou religioso sobre outros grupos sociais. Enfim, o cristianismo liberta o ser humano das amarras da falsa religião. Na época da vida terrena de Jesus, os fariseus inseridos no grupo religioso dos judaizantes praticavam tanto a corrupção de doutrinas como a corrupção prática do dia a dia. O apóstolo Paulo os denominou de inimigos da cruz, pois degradavam o valor da expiação consumada em Cristo através de méritos humanos adquiridos segundo as observâncias legalistas da circuncisão, abstinência de alimentos, guarda de dias especiais e prática de ritos cerimoniais, desvirtuando então a salvação exclusiva em Jesus Cristo. Na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículos 16 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas estas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito em aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, aqui o apóstolo Paulo falou sobre o cerimonialismo que perdurava naquela sociedade e que, na realidade, eles colocavam esses ritos e essas cerimônias acima de qualquer religiosidade, ou seja, de qualquer crença, de qualquer fé. Vamos passar agora a estudar os confrontos de Cristo com os fariseus, escribas e saduceus. E o primeiro que nós vamos relatar foi que os fariseus e os saduceus pediram a Jesus um sinal do céu. Vamos ver então lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus em seu capítulo de número 16, versículos 1 ao 4, que diz o seguinte:
16, 1 ao 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus realizava muitos sinais e prodígios, porém os fariseus pediram um sinal do céu como prova da divindade de Jesus. Entretanto, Cristo não lhes deu o sinal e apontou para Jonas como um sinal divino. Jesus advertiu aos seus discípulos que tivessem cuidado com o fermento, isto é, com a doutrina dos fariseus, é o que nós vamos ler em seguida. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Outro confronto de Cristo com os fariseus e escribas e saduceus é que os saduceus interpelam a Jesus sobre a ressurreição, já que eles não criam na ressurreição. Isto está escrito no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, versículos 23 ao 32, que diz o seguinte: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Jesus, ao ser interpelado pelos saduceus sobre a ressurreição dos mortos, pois estes não acreditavam na ressurreição dos mortos, Jesus lhes deu a explicação concernente à ressurreição e seus desdobramentos no céu, e advertiu-os sobre a ignorância espiritual deste grupo por não conhecer as Escrituras. Em outro confronto, um fariseu, intérprete da lei, pergunta a Jesus para experimentá-lo qual é o grande mandamento da lei. Mateus 22, 34 ao 40 diz: entretanto, os fariseus
Sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus responde com sabedoria a este fariseu, que o grande mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, onde a partir destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Um quarto confronto, e aqui nós estamos falando de confronto de ideias, ou melhor dizendo, até de fé, nós temos a injustiça da falsa religiosidade. E isso está em Mateus capítulo 15, versículos 1 ao 9, que diz o seguinte. Inclusive, este é o nosso texto da lição, né? Texto principal. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra ao teu pai e à tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus é advertido pelos fariseus e escribas que seus discípulos comiam sem antes lavar as mãos, valorizando então um rito mais do que o que sai do coração do homem, que é voltado para Deus. E na realidade, estes fariseus, eles também transgrediam o mandamento da lei, porque algo que seria de utilização dos seus pais, pai e mãe, eles colocavam como uma oferta corbã, ou seja, uma oferta a Deus, e que os pais não poderiam pegar naquela oferta, colocando-se aí uma tradição acima de uma crença, de um mandamento de honrar pai e mãe. Jesus também, ele censurou os fariseus e os escribas de forma veemente. É o que nós podemos ler já em Mateus ainda, no capítulo 23, e é bem extenso, mas vamos dar uma lida, porque aqui enfatiza essa posição de censura de Jesus contra os escribas e os fariseus. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas
franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque pelos homens, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Na sequência, Jesus, por fazer esta censura aos escribas e aos fariseus, ele coloca que os seus discípulos não deviam imitá-los, pois eles não fazem o que dizem, e os seus atos são pesados fardos sobre os homens. Na sequência, ainda deste capítulo 23, Jesus, num texto muito grande, ele enumera as desqualificações dos fariseus e escribas, que ratificavam então a falsa religiosidade, ou seja, estas desqualificações ratificavam esta falsa religiosidade dos escribas e dos fariseus. E então nós vamos ler, é um texto longo, mas vamos fazer esta leitura para que a gente tenha uma compreensão concreta desta posição de Jesus em confronto contra os fariseus. Diz assim a palavra em Mateus 23, do versículo 13 até o versículo 36. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou? Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coiais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido os seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Portanto, aí, umas duras advertências de Jesus contra os falsos religiosos, representados à época pelos fariseus e escribas. A mercantilização da fé. O apóstolo Pedro, ele nos faz uma séria advertência sobre os falsos religiosos, que, se utilizando da boa fé das pessoas, se locupletam, fazendo da fé religiosa um verdadeiro comércio. Homens inescrupulosos desprezam as coisas espirituais e fazem do seu próprio eu a aquisição e acúmulo de bens e riquezas materiais como o grande alvo de sua existência. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, versículos 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Uma exortação à firmeza em Cristo e à rejeição da falsa religiosidade. Na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Nesta passagem bíblica, o apóstolo Paulo, ele nos dá a entender que quando alguém o imitava no que concerne a sua conduta moral e espiritual, na realidade, concomitantemente, imitava a maior referência, isto é, o próprio Senhor Jesus. O apóstolo, ele é contundente na afirmação de que também existiam outros cuja conduta era digna de imitação, pois estes também seguiam a um padrão de excelência referencial, a saber, Cristo Jesus. Talvez Paulo estivesse aqui se referindo a Timóteo e também a Epafrodito, que guardavam a palavra de Deus. Cristo é a luz do mundo. A Bíblia afirma categoricamente que Jesus é a luz
a verdadeira luz que veio a este planeta para iluminar a todo homem. É evidente que esta luz, ela tem um significado de mudança de pensamento, de comportamento, de mudança do modo de viver, segundo o amor de Deus. Jesus ratifica que, enquanto ele estivesse entre nós, ele é a luz do mundo, se referindo então a um padrão de virtudes morais e espirituais a ser seguido. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela nos adverte que ela é essencialmente luz para o nosso caminho. Isto quer dizer, para o nosso andar, o nosso proceder, e como o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, a verdade absoluta é a palavra que foi tipificada em Jesus. Nós, cristãos, somos a luz do mundo. Jesus Cristo fala enfaticamente que nós somos a luz do mundo, simplesmente porque nós temos em nosso coração Cristo e a sua palavra, e por conseguinte temos que iluminar este mundo com os valores do cristianismo, que é muito mais excelente do que qualquer coisa neste mundo. Devemos imitar a Cristo para também sermos referencial, para que outros também nos imitem. Devemos ficar sempre firmes em Cristo. A luz, ela nunca pode se apagar. A luz de Cristo não pode se apagar. E nós temos aqui um episódio das 10 virgens. 5 escaparam porque tinham o azeite suficiente até a chegada do noivo. E 5 não escaparam porque o azeite acabou antes da chegada do noivo. E então o noivo chegou e elas não estavam preparadas para ascender aos céus. E neste episódio, todas as virgens, elas possuíam a mesma fé. Porém, 5 delas, apesar de possuir o mesmo tipo de lâmpada, elas não brilhavam como deviam. Faltava o azeite para alimentar o pavio e resplandecer a luz para o ambiente. Muitos cristãos são superficiais hoje em dia em sua fé, ou por ter medo de ir para o inferno, ou para obter bênçãos terrenais do Senhor. O alvo é ser luz, como Cristo é luz para este mundo. E na realidade, estes são os 4 pontos em que o autor aqui nos exorta a termos firmeza em Cristo e também rejeitar a falsa religiosidade. Ou seja, entender que Cristo é a luz do mundo, entender que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, entender que nós cristãos somos luz do mundo e entender que a luz, tanto de Cristo como a nossa, não pode se apagar. Concluindo a nossa aula de hoje, em nossos dias, não parece ser diferente dos tempos da igreja primitiva. Vários grupos têm se levantado dentro da própria igreja para desfocar Cristo. Dentre eles, o legalismo, com a sua falsa religiosidade, preceituando costumes, tradições e outras ações legalistas que desfiguram o genuíno evangelho de Cristo. E por outro lado, os paladinos do mercantilismo, da fé, com ações pecaminosas desenfreadas. Assim, diante destes 2 desafios, devemos, como cristãos, estar preparados para defender a nossa fé e nos conservarmos irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.